prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. O magnífico Teatro Alla Scala, que consagrou Carlos Gomes no final do século XIX, presta até hoje reverência ao maestro campineiro. O museu, que ocupa área importante da Casa de Espetáculos, ostenta sobre uma mesa de honra os bustos em bronze dos principais operistas italianos, como Verdi, Puccini, Rossini e muitos outros. E nesse espaço valioso do museu, apenas um estrangeiro. Quem seria? Wagner, o gênio alemão de Tristão e Isolda? Mozart? Beethoven? Quem? Parece incrível, mas o único bronze de estrangeiro, ou seja, não italiano, sobre essa mesa é o do brasileiro Antônio Carlos Gomes, o nosso Tonico de Campinas. Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Trânsito. Davi Vicente, motorista não encontra dificuldades, tem boas condições no acesso a Barão de Itapura. Barão de Itapura, em toda a sua extensão, até a chegada à Lagoa do Taquaral, o motorista não perde tempo. Vai maratonar e sentir fome de pipoca? Com a Caldo Bom você tem opções épicas de sabor. Pizza, bacon, chocolate, manteiga, queijo ou natural. Acesse Caldo Bom e se sinta no cinema. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h31. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios ou então no YouTube e Facebook. Muito bem-vindo ao Nossa Área. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Vamos juntos até 12:30 atualizando informações sobre o time do seu coração. E trazendo o primeiro destaque da equipe do Guarani, que joga hoje às 4 horas contra o Remo. Repórter Marcos Luiz com as últimas do Bugre. Um abraço pra você, Marquinho. Pra você também, viu, Júlio? Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Hoje, dando uma volta ali pelo centro da cidade, os termômetros já apontavam por volta das 10h30, 33 graus. Você imagina às 4 horas da tarde, horário do jogo de Guarani e Remo. Depois do clássico, depois do derby, a primeira partida do Guarani. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas se quiser, poderá mandar a mesma equipe do derby para o jogo desta terça-feira, que terá a transmissão da Bandeirantes. Júlio. E agora o destaque da equipe da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todos que acompanham o Nossa Área. A Macaca treinou hoje cedo e à tarde viaja para a Ponta Grossa. Amanhã, às 9h30 da noite, duelo contra o Operário. A Ponte tenta colocar fim a uma sequência de 15 jogos sem vencer como visitante. Precisa dos 3 pontos para sair da parte de baixo da tabela. Marco Júnior daqui a pouco fala na Bandeirantes. Sobre reforços, a Ponte e todos os clubes da Série B têm até o dia 30. A diretoria não descarta novas contratações, mas dificilmente deve chegar um novo reforço para a sequência da Bezona. Opinião em dose dupla no Nossa Área. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleger. Pra você também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, daqui a pouco o jogo do Guarani, jogo importante contra o Remo. E vem aí Felipe Conceição, né? Ex-treinador do Guarani, conhece muito bem a grande maioria dos atletas da equipe do Guarani. E olha, um jogo importante para as pretensões do Guarani. Se quer brigar por uma das vagas, precisa vencer hoje, Júlio Nascimento. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque?
Oi, Júlio, vai começar a semifinal da Taça Libertadores. Hoje, com transmissão da sua Bandeirantes, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo de ida. Realmente é mais uma partida que nós podemos dizer metal, esfregando em metal. Estamos no ar com nossa área, trabalhos técnicos da dupla Leandro Renato e Lucas Fernando. Vai virar dupla sertaneja essa aí. Leandro Renato e Lucas Fernando. Combina. Só gravar. Com a coordenação técnica de Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Na chegada a Campinas pelo Tapetão, o motorista tem boas condições, perde tempo apenas no semáforo da Teodoro de Almeida Camargo, a Buarque de Macedo, em toda a sua extensão, o motorista faz um bom caminho até a Barão de Itapura. Carolina Florense, sem dificuldades. Quem ama tranquilidade, escolhe torneiras, chuveiros e acabamentos Tigre Metais, com garantia para sempre, beleza e desempenho para toda a casa. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama Tigre. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani com o repórter Marcos Luiz. Hoje, ainda com portões fechados, né, Marquinhos? O Guarani enfrenta a equipe do Remo, inclusive... falar de uma informação aqui que indiretamente tem a ver com isso, porque o prefeito Dário Saad está com a agenda suspensa, né, por ter tido problemas aí gripais, a questão da Covid aí, então ele suspendeu a agenda dessa semana. Os times de Campinas tinham uma expectativa, uma esperança de conseguir uma reunião emergencial para debater essa questão do público, mas pelo menos aqui em Campinas isso vai seguir indefinido, os portões seguem fechados, portanto não será desta vez que o Guarani voltará a ter um encontro com o torcedor, né, Marquinhos? Não será, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes e mais, né? A gente sabe muito bem que, independente da vontade dos clubes, tem a questão da federação que tenta não entrar mais em atrito com o governo do estado. E o governador João Dória já determinou que a volta do público em jogos, né, a partir de novembro. Então, muito difícil o Guarani e Ponte eles obtiverem êxito nessa questão. Mas é claro que o torcedor está esperançoso, as diretorias também, e nós estamos aguardando, acompanhando a par e passo essa situação. Como você disse, né, a agenda do prefeito está suspensa por conta de sintomas gripais, essa coisa toda, precaução, e a gente torce para o restabelecimento aí do nosso prefeito, que é gente muito boa. E com relação à equipe do Guarani, viu, Júlio, nem teve muito tempo assim para treinar. O derby foi na sexta, depois já a reapresentação, trabalho na segunda, concentração e hoje, às 16h, partida contra o Remo do técnico Felipe Conceição. A gente separou aqui um trechinho, Júlio, da entrevista que fizemos com o Ronaldo Alves, zagueiro do Bugre, claro, né, falando exatamente ainda daquilo que o Guarani tem que tirar de lição do derby para aplicar na partida de hoje e falou deste novo momento da zaga do Bugre. Ronaldo, hoje o Guarani tem um ponto forte dentro do seu time, que é a defesa, né? Gostaria que você falasse desta situação do Guarani e como manter esse ritmo até o final da competição. Apesar de passar por um momento de estabilidade durante a competição, né, a gente vem cada vez mais consolidando, né, nessa parte, né, o grupo todo se ajudando, né? Quando se fala em defesa, né, a gente também tem que lembrar que é um conjunto todo, né? Um ajudando o outro, desde o atacante até o goleiro. Então a gente veio aprimorando, se cobrando, né, tentando cada vez mais melhorar o posicionamento dentro do campo, para que a gente venha a sofrer pouco e consequentemente venha a melhorar nesse quesito. Então a gente procura estar em evolução para que isso venha a acontecer mais vezes e que a gente não venha a sofrer durante os jogos. Existia, né, por parte do torcedor uma dúvida, né, Júlio? Bom, como é que tá o Carlão, como é que tá o Thales, né, Ronaldo Alves? A questão do Carlão é a seguinte, eu chequei a informação, o jogador não deverá ser relacionado, inclusive para este jogo, por conta de uma precaução. Claro que o jogador já tem uma idade, né, um pouco avançada, mas ainda está em atividade, em alto nível, e para que isso não seja prejudicado, o Guarani não deverá relacionar o atleta para esta partida, preservando para a sequência da competição. Só que a sequência da competição mostra o jogo para sábado à noite, às 21h, lá no Couto, diante da equipe do Curitiba, que é o líder do campeonato. Então a situação realmente não é fácil.
Mas o técnico Daniel Paulista, Júlio, se quiser, poderá mandar a campo a mesma equipe do derby, sem modificação e dando mais oportunidade para o Júnior Todinho, o atleta que foi criticado pela torcida pelo futebol que ele apresentou no derby. Então, salvo qualquer tipo de problema, Guarani deverá ter Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. Pode ser este o Guarani para a partida das 4 da tarde, que terá a transmissão da Bandeirantes. Júlio. Perfeito. Aqui um abraço pro Fernando César, a voz do gol, tá ouvindo a gente, só me confirmando, né, que... Só precisa colocar a mão no bolso e fazer uma gracinha de vez em quando, né? É grande FN. O Dário Saad já tá testado positivo pra Covid, né? Eu falei que ele estava com sintomas gripais, mas saiu hoje o resultado, né? Então o prefeito já está em quarentena, está isolado, por isso que a agenda foi cancelada. A gente falava sobre o Dário agora, sobre essa relação da possibilidade de volta do torcedor pro estádio, que ainda não vai acontecer. Torcendo aqui, viu, Dário, pela sua recuperação, você sabe do carinho que eu tenho por você, grande abraço. Agora, hoje tem o Guarani em campo, precisando dessa vitória, o Guarani vencendo hoje e colaborando aí com uma derrota, de repente, da equipe do CRB contra o Brasil de Pelotas, que é um jogo difícil aí pro Brasil, né? Mesmo jogando dentro de casa, o CRB tem jogado bem fora de casa, o Guarani tem essa possibilidade de G4. Até o Ronaldo Alves disse, né, olha... Consideramos o empate no derby, por ser um clássico, por jogar fora de casa, um resultado bom. Só que ele só vai ser bom se o Guarani se recuperar hoje e conseguir uma vitória contra o Remo. É mais ou menos por aí, Glega? Exatamente. Primeiro, eu queria deixar um grande abraço ao prefeito Dário Saad também, uma pessoa maravilhosa, um cara espetacular. Conheci ele na época em que ele era ainda secretário de esporte de Campinas. Estamos torcendo aqui pela melhora do Dário. Se Deus quiser, daqui a pouquinho está de volta aí. Olha, Júlio, é um jogo importante, né, pro Guarani. Eu estava dizendo, inclusive, no meu comentário inicial, né, no meu destaque, que para as pretensões é fundamental essa vitória hoje. O Guarani não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Eu concordo com o que você diz, com o que o Ronaldo disse também, que o empate fora de casa é sempre muito bom, desde que você faça a lição de casa. Então tá aí a oportunidade. O Guarani vai enfrentar um time que lá no começo estava cheio de problemas, dificuldades, zona de rebaixamento. Conceição chegou lá, ajeitou, arrumou o time, organizou e o Remo vem fazendo aí uma campanha mediana, mas complicando aí para alguns times na competição. Então o Guarani tem que estar muito atento. E nós conhecemos o Felipe Conceição. É um cara que tem estratégia, né? É um cara que tem uma leitura importante da equipe adversária, é um cara que sabe armar o seu time de acordo com o que vai enfrentar, conhece a grande maioria desses jogadores que estão no Guarani, então tem que estar muito atento o Daniel Paulista, definir, e sabe qual seria a minha estratégia? Partir para cima. Essa é a característica do Guarani jogando dentro do brinco de ouro, partir para cima. Não, vale ressaltar que naquela partida contra o CSA, o Guarani ficou ali, o primeiro tempo moroso, né, com uma estratégia ruim, e aí de repente o CSA cresceu na partida, quase faz o gol, aí no segundo tempo foi lá, com as mudanças o Regis foi lá, fez o gol e o Guarani venceu a partida. Então não dá para ficar correndo riscos jogando dentro de casa. O Guarani precisa estar com uma estratégia definida e partir para cima, independente do que vai enfrentar. Encurralar o seu adversário mesmo, tá jogando dentro de casa. Tudo bem que Marquinhos trouxe aí, tá quente pra caramba, né? O desgaste é muito maior jogando no período da tarde, mas independente disso, o Guarani já mostrou que tá bem fisicamente. Então, estratégia, partir pra cima, linha alta, principalmente no primeiro tempo. Aí vai lá, redefine no primeiro tempo, segundo tempo faz uma manutenção de resultado. Essa seria a minha estratégia. E eu espero que o Daniel Paulista esteja passando para os jogadores a importância da vitória hoje. É importante demais. Quer brigar por uma das vagas? Tem que vencer o Remo, Júlio. E aí, CH, sua expectativa para hoje? O Guarani enfrenta a equipe do Remo dentro de casa. Essa questão do calor realmente é um fato que preocupa, né, CH? Tá muito complicado aqui em Campinas, né? Temperatura, nossa, hoje a expectativa é que a gente chegue à casa dos 38 graus. Bom, calor para os dois, né? O Remo está mais acostumado, é verdade, porque lá em cima é mais quente, mas vai ser ruim para os dois. Mas isso dificulta, não há dúvida, isso é fato. O mais importante do jogo é ele manter o time titular. Ele não pode vir com invencionice agora. Não bancou Todinho? Deixa o Todinho jogar agora, dá uma sequência para ele.
E o restante ele tem que afinar e conversar com o Regis. O Regis e o Andrade são aqueles que ditam o ritmo do time. É como se eles fossem os ritmistas mais importantes de uma bateria de escola de samba. Se esses dois não estão afinados e não estão no dia, o resto anda mal. É sempre assim. Então o Guarani depende muito desses dois. Eu espero que o Regis produza mais do que produziu contra a Ponte. Verdade também que ele foi muito marcado. E ele tem que estudar também para o jogo outras alternativas diferentes do que ele tem utilizado, principalmente para segundo tempo. O restante é a mesma coisa, o Guarani tem que fazer uma marcação de saída de bola para tentar definir, ou pelo menos fazer um dos gols no primeiro tempo. Agora, é jogo pesado, mas o Guarani tem toda a condição de ganhar o jogo, com o espírito de quem quer subir, não com nheco-nheco, com não vem cá que eu também quero. Tem que ser mais intenso, mais energia. O time tem que ter vontade, tem que demonstrar na atitude, tem que ter concentração. Senão, vai patinar de novo. Tem condição de ganhar e meu palpite que o Guarani vence. Pois é, agora, o Marquinhos, Oi. Essa questão do Júnior Todinho, como é que repercutiu o rendimento do Júnior Todinho no derby, hein? Porque ele foi a grande surpresa, né, da escalação. Ontem eu confesso que não tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas, né, ao departamento de futebol do Guarani depois do derby, mas eu confio muito na fonte do Tigrão. Tigrão trouxe ontem a informação no microfone da Bandeirantes que uma pessoa ligada à cúpula, né, do Guarani disse a ele que o Júnior Todinho agradou, que foi um jogador que acabou convencendo, ponto. Aí vem a palavra, aí vem a opinião do repórter, né, que às vezes dá uma de comentarista. Agradou onde, Júlio Nascimento? Galera, inclusive no clipe, né, do derby, tá lá o seu comentário no começo. Olha, eu acho o Todinho mais jogador que o Lucão. Só que a questão do ritmo do Todinho acabou atrapalhando o rendimento dele no derby também, né? Foi exatamente isso. Todos nós aqui conhecemos o Todinho. Inclusive o Batista falava ontem, né? Olha, Todinho foi um dos artilheiros desse time, do time do Guarani, ajudando demais. É um cara que sabe fazer gol. É um cara que joga pela beirada, joga por dentro. Na minha opinião, joga melhor ali por dentro, ali, na função que ele jogou no derby. Só que tá sem ritmo, né? Tá fora, tá totalmente fora. E você pega uma competição já de tá se aproximando aí já pro final, e o cara chega, a competição em andamento, um clássico, né? Um jogo de muita responsabilidade, às vezes acaba pesando um pouco, né? E o Todinho, apesar de já estar um pouco rodado aí, é um jogador que ainda tem pouca idade, né? Um jogador que tá, né? Então, Júlio, essa falta de ritmo, na minha opinião, atrapalhou muito. Por isso, eu dizia ontem, inclusive, que acredito muito na permanência dele no time titular, até para dar essa sequência. Porque como é que o cara vai adquirir ritmo de jogo? Jogando. Então ele precisa jogar. Se o Daniel Paulista tem alguma pretensão de que ele seja realmente o titular absoluto da posição, tem que botar para jogar. Só que o torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque o Todinho é bom jogador, na minha opinião, melhor do que o Lucão do Break, eu dizia isso antes do derby, mas tá sem ritmo. Tem que ter um pouco de paciência. E daqui a pouquinho, você lembra quando o Todinho chegou aqui em Campinas? Lembro quando ele chegou em Campinas. Você lembra como ele demorou pra pegar no breu, demorou pra engrenar? De repente começou a fazer um gol atrás do outro e foi embora. E foi um dos destaques do time na competição. Paulista, né? Do Paulista, exatamente. Foi aí, né? Exatamente. Então, é um jogador que precisa ter paciência. Mas eu também daria uma sequência pra ele. Até para que ele possa entrar em forma, até que ele possa adquirir o ritmo ideal para esses próximos jogos. É um jogador importantíssimo. E olha, detalhe ele faz muito bem essa função ali, jogando ao lado do meia, que no caso é o Regis, né? Fechando ali essa segunda linha de 4. O Guarani, em alguns momentos da partida, fica com 2 linhas de 4 e 2 à frente, que seria o Todinho e o Regis. E aí você tem um jogador com a qualidade do Regis e o Todinho conseguindo adquirir o ritmo, vai ficar realmente um ataque muito forte. Deixa eu ouvir aqui, ler o que está dizendo os nossos ouvintes, pelo WhatsApp 97102-1493. O Tandy Negrão está dizendo: Júlio, temos 50% da população campineira imunizada com a segunda dose, já seria um motivo para liberar o público nos estádios. Certamente, Tandy, esse será uma das alegações, né, dos times para tentar um acordo aí. O Marquinhos citou que a recomendação do governador é público apenas em novembro.
os times de Campinas querem o apoio da prefeitura para tentar antecipar em um mês essa liberação. Então, com muito otimismo, o Guarani teria público contra o Cruzeiro dia 29, eu acho muito difícil. E com otimismo médio, o Guarani jogaria com torcida a partir do dia 9 de outubro contra o Londrina. A Ponte Preta tem um jogo em outubro antes, que é contra o Vila dia 2. Com otimismo médio, a Ponte teria aí o seu primeiro jogo contra a equipe do Vila no dia 2. Mas, repito, né, o Dário está afastado com o Covid, então isso talvez atrapalhe um pouquinho as reuniões. O Quilombo Grino, sempre bravo com o Daniel Paulista. O Quilombo Grino está na aba da torcida que está desconfiada com o trabalho do Daniel Paulista, apesar do Guarani ser quinto colocado. E ele está dizendo que é responsabilidade continuar com o Todinho e o Lucão do Break no time titular. Júlio, 39 graus agora, segundo o termômetro na Alberto Sarmento. Jesus! Eduardo do Recanto. Rapaz, 39 graus. Caramba. Quem não tem ar-condicionado aí, passa sufoco na madrugada, hein, gente? Deus do céu. Muito. Aliás, aqui dentro tá uma delícia, né? Hoje tá gostoso. Tá aí é bom, quando tá calor lá fora. No estúdio são 3 ar-condicionados aqui, ó. Um em cada ponta. Só que quando tá aquele friozinho lá, os caras não diminuem ali, permanece a mesma coisa. Tá sempre 18 graus aqui. Aqui hoje tá gostoso. Mas do dia. Alguns dias atrás aí, meu Deus. Meu Deus, Júlio. Se tiver quente... Isso mesmo, CH. Meu Deus, Júlio, se tiver quente, fatalmente será para as duas equipes. Ou eu tô errado, copiando da Atena? Não, você tá certo, cara. É o Massa mandando aqui. Só que tem time que tá mais acostumado com calor e tem time que tá... Que é o caso do Remo, né? Se você coloca o Brasil de Pelotas para jogar nesse calor, ele sente muito mais. Exatamente. Do que um time do Nordeste, por exemplo. Nossa, ou Belém do Norte. do Pará é muito quente. Ou, por exemplo, Cuiabá... Só que Belém chove todo dia, né, Gleg? Mas agora... Lá o pessoal marca encontro antes ou depois da chuva. E mais, eu acho que é uma relação de desgaste, né? Para os dois. Então, os dois times mais desgastados, isso interfere na qualidade do jogo, pelo menos na minha opinião. Então, o calor é sempre um fator preponderante, sim. Pelo menos para mim, não de um fator, assim, alto, né? Poxa, vai interferir no resultado. Mas, às vezes, interfere na substituição, no andamento do jogo, na questão de você ditar o ritmo e mais. Bom dia, pessoal da Band. Os adversários do Guarani pelo acesso são CRB e Avaí. Acho que a última vaga ficará entre 6 clubes. Já concordo aqui com a mensagem do André Patti. O Guarani faz uma boa campanha, mas os dois resultados que estão fazendo diferença foram as derrotas para o Vila Nova em casa e para o Vitória fora. Se tivesse vencido o Vila, pelo menos empatado com o Vitória, o Guarani estaria no G4. São os times que estão lá embaixo. Se quiser subir, não pode perder pontos em casa. Principalmente esse jogo contra o Vila, né? O Guarani jogou na SH contra o Vila Nova em casa, que é um time que tá brigando lá embaixo e acabou desperdiçando pontos preciosos. Claro que o C não existe no futebol, mas esses pontos perdidos no segundo turno não podem se repetir, né, CH? Não, performance tem que ser melhor do que o primeiro turno, a regularidade precisa ser melhor do que no primeiro turno, não pode perder ponto para concorrente direto. Exemplo, sábado contra o Coritiba. Tem no mínimo empatar o jogo. Porque aí é tropeço teórico do Coritiba porque joga em casa. Guarani fora. O ideal é vencer, evidente. É jogo de medição de qualidade técnica. Para ver realmente que estágio o time está. Vai subir? Mas precisa mostrar punch de time que vai subir. É só ver o Goiás, o Botafogo, apesar de não subir, mas assistam os jogos do Cruzeiro e do Vasco. Os caras estão dividindo até com pilastra de igreja, como diria o Jonas de Jesus. Precisa ter mais intensidade, precisa querer mais, entendeu? Futebol tá jogando, eu acho que o trabalho tá sendo bem feito, o time tá legal, mas precisa mostrar mais autoridade futebolística. Gostou dessa, hein, Júlio? Gostei muito. E gostei também aqui do que disse o Cláudio Araújo, que ele falou assim, eu sou bugríssimo. Eu já tinha escutado bugrinaço, agora bugríssimo. Aqui de São Bernardo, 70% do trabalhador brasileiro fica no sol das 8 às 5. Os caras são preparados para isso. Por que defender tanto jogadores que ganham absurdo? Abraços a todos. Ô Claudião, mas a gente não defendeu não, cara. A gente não defendeu. Pelo menos eu não disse que é um absurdo o cara jogar nesse horário, não. Só disse que interfere um pouco na questão do ritmo do jogo.
Mas isso é do jogo, não tem nenhum problema. Os jogadores são preparados para isso mesmo. Sempre que tem um jogo, por exemplo, às 11 da manhã, a gente fala sobre a mudança da rotina, né? O cara vai almoça mais cedo, tem um café diferenciado. Mas não que isso seja um absurdo, não. Pelo menos para mim não é, não. O Remo vai sentir, sim, porque está calor e baixa umidade lá. Aqui está calor e baixa umidade. Lá no Pará estão com calor e alta umidade do ar. É o Tito aqui explicando que o Remo talvez sinta mais mesmo do que o Guarani. Hoje o Guarani, o Bugrino mata a saudade do Felipe Conceição. É o João de Barão Geraldo. E Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. E deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucão, grande Lucas Machado. Recebi o kit aqui. Que isso, hein, Glega? Que kit de primeira, hein, cara? A Campsui é espetacular, né? A Campsui tá fazendo um trabalho maravilhoso. Suíno nobre, Campsui. Suíno nobre. É um espetáculo. As linguiças são maravilhosas. Você vai ver, Júlio. O Churca tá garantido. Eu também ganhei o meu aí, Lucão. Um abraço, obrigado pelo kit aí, tá? Eu quero, hein? Lucão, também. Quando eu vou. Eu e o Lucão, quando voltar a torcida em Itaquera, nos braços da Fiel, pra assistir o Corinthians. Lucão tá louco, eu já até reservei lá um camarote. Vai, Corinthians! Fica tranquilo aí, Lucão, que eu vou te levar no Itaquera. Hoje não, Neoquímica Arena, exatamente. Mas pros corintianos é o Raiz é Itaquerão, né, Gleg? Hã? Pro Raiz é Itaquerão, né? Itaquerão, exatamente. É o hospício, né, pro corintiano. O corintiano chama lá de hospício. Você viu aí, né, muita qualidade. Sensacional, muito bom. Obrigado, viu, Lucão? Obrigado pela gentileza, pelo carinho aqui. O pessoal pode seguir a Campsui pelas redes sociais e acompanhar esse trabalho maravilhoso. Agora são 11h59. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, ontem, 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu a Chapecoense, o placar de 2-1, o Cuiabá, aliás, né? Falei Chapecoense, não. O Fluminense venceu a equipe do Cuiabá. Pela 25ª rodada da Série A do Campeonato, da Série B do Campeonato... Deixa eu voltar tudo, volta a fita. Volta a fita, porque eu olhei tudo errado. O Fluminense ontem empatou com o Cuiabá 2-2 e fechou a 21ª rodada. Só que aí, nessa semana, tem a sequência da 19ª rodada, que o Fluminense tinha vencido a Chapecoense. Por isso que eu olhei 2-1 aqui, fui driblado pela tabela. Quarta-feira tem São Paulo e América, quinta-feira Inter e Bragantino, e aí a rodada termina só em novembro. A CBF remarcou os jogos lá para novembro, porque tem time na Copa do Brasil, tem time na Libertadores, então Atlético, Flamengo e Palmeiras vão jogar lá para frente. Na quarta-feira tem São Paulo. Agora sim, pela 21ª rodada, o Fluminense empatou com o Cuiabá 2-2, fechando essa rodada. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem a sequência da rodada 25, Guarani enfrenta o Remo às 4h, Sampaio joga contra o Brusque às 7h, Avaí e Goiás também às 7h, no mesmo horário Brasil e CRB. À noite, 9h30, Náutico e Londrina, Vila Nova e Confiança. Amanhã tem Vitória e Curitiba, Operário e Ponte Preta. Na quinta-feira, CSA e Botafogo. Só lembrando que no domingo, Vasco e Cruzeiro já jogaram por essa rodada e empataram 1-1. Curitiba tem 48, Goiás tem 45, Botafogo 44 e o CRB com 41. Guarani é o quinto colocado com 38, são 3 de diferença pro G4. A Ponte Preta está na 15ª posição, 26 pontos, tem vantagem de 2 pontos sobre o Vitória, primeiro time no rebaixamento, 24, Londrina 21, Confiança 17 e o Brasil de Pelotas com 16. Ufa, deu certo, você ficou dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Remo às 16 horas no estádio Brinco de Ouro. E na quarta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Operário às 21h30 em Ponta Grossa, no Paraná. Jogos da 25ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Laia, 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 Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. 12h04. Vamos com informações da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe. Amanhã tem Ponte Preta e o Fantasma. O Fantasma do Operário, que está 4 jogos sem vencer, hein, Júlio Nascimento? O Operário, apesar de uma boa campanha, também vem de uma sequência aí não tão boa em relação aos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Já a Ponte tenta colocar fim a uma sequência de 15 jogos sem vencer como visitante. Macaca é o único clube, né? Na verdade, tem a pior campanha entre as 20 equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, jogando fora dos seus domínios, e tenta aí a primeira vitória contra o Operário amanhã às 9h30 da noite. Hoje cedo, o técnico Gilson Kleina encerrou a preparação da Ponte Preta em uma atividade que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, e no período da tarde a delegação já viaja para o interior do estado do Paraná. Quem conversou com a imprensa foi Marco Júnior, que tem ganhado elogios nos últimos jogos, jogador que não estava sendo utilizado, ganhou a oportunidade e agora é peça praticamente certa na equipe da Ponte Preta nas partidas da Série B. E o jogador falou sobre o momento que ele vive após ganhar a confiança do técnico Gilson Kleina. Acho que esses últimos jogos eu venho pegando um bom ritmo, né? Começando os jogos. Acho que sempre tem a evoluir em todos os aspectos físicos, táticos, técnicos. Então, acho que continuar tentando escutar o que o professor Kleina tem para falar, continuar tentando fazer bons jogos, bons resultados para a gente conseguir fazer nossas vitórias. Questão de primeiro ou segundo, acho que o professor Kleina conversou comigo, perguntou onde eu me sentia melhor. Eu falei para ele que poderia fazer as duas funções, primeiro e segundo. Ele optou por segundo, me sinto bem, me sinto à vontade, fazendo essa posição de segundo volante, jogando mais pela direita. Então é bem tranquilo para mim. E enquanto a oportunidade, o grupo é muito bom. Acho que todo mundo está tentando também aguardar essa oportunidade, e quando ela chegou, acho que eu tentei aproveitar ao máximo. Tô tentando, né? Tô dando o meu melhor, e é isso. Acho que não tem muito segredo, é manter o trabalho. Acho que a gente está tendo um bom desempenho no aspecto do jogo, então manter trabalhando, manter forte, que essa vitória vai vir com certeza fora de casa.
Só lembrando a trajetória do Marco Júnior, ele pertence ao São Paulo, veio por empréstimo para a Ponte Preta. A primeira oportunidade dele foi contra o Botafogo, no Campeonato Paulista, vitória da Ponte por 1-0 lá em Ribeirão Preto, só que ele jogou como lateral direito. E agora na Série B, com a chegada do Kleina, com o Locatelli em queda na questão técnica, o Marco Júnior ganhou a titularidade e joga sempre ao lado ali do André Luiz. E quando o André Luiz está suspenso ou não pôde jogar por conta de questões contratuais, Marco Júnior também atuou como primeiro volante. Ele disse que o Kleina conversou com ele e não tem essa questão de querer jogar em uma posição ou outra, está à disposição do treinador da Ponte Preta. A respeito do time, o Cleilton está fora, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo mais uma vez. O técnico Gilson Kleina vai ter que modificar o seu sistema defensivo. Ontem eu trouxe a informação que já são 9 sistemas defensivos diferentes que o Gilson utilizou em 24 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, e a tendência é que o Fábio Sanches atue ao lado do Ryan na zaga da Macaca. E eu ainda deixo como dúvida a presença do Moisés no ataque. Moisés teve uma semana intensa. Na semana passada, se recuperou de um problema no joelho, foi para o derby, mas teve algumas limitações. Saiu até mancando, pelo que vi, quando foi substituído. Então, Moisés treinou ontem, essa é a informação que tenho. Não tenho a informação se hoje ele participou da última atividade. Então, eu deixo ainda o Moisés como dúvida no ataque, se ele será mantido ou vai ficar em tratamento para ter condições melhores de atuar na Série B e o Niltinho volte ao time titular. Então as únicas mudanças, a saída do Cleilton na zaga suspenso e a entrada do Fábio Sanches, que volta ao time titular, e deixa essa dúvida no ataque se vai Moisés ou Niltinho, Júlio. Pois é, CH, uma preocupação aí, né, como montar o time da Ponte para enfrentar a equipe do Operário, né? O Lupe trouxe aí que já é uma situação que está incomodando o Operário, que não vence há um bom tempo, e a situação que está incomodando a Ponte é de não ter vencido fora de casa. Está buscando ainda essa primeira vitória como visitante e tem essa possibilidade amanhã à noite, CH. Uma hora isso vai ter que ser encerrado, né? Eu espero que sim. Dentro de casa a Ponte está dando conta, encontrou um jeito de jogar, está dando certo. Eu acho que tem muito mérito do comando por escolher o caminho que foi escolhido, a titularidade do Marco Júnior, tirar o Kevin do time, colocar o Albuquerque, tirar o... Como é que chama o rapaz que a gente pegava no pé no meio campo? Segundo volante? Locatelli? Isso. Tirar o Locatelli do time, dar um tempinho no Camilo, toda essa mexida no doce que o Gilson fez, deu resultado. Buscar uma vitória fora de casa sem o Moisés fica mais difícil. Não é impossível, porque o Operário é um time, para mim é um time comum, que vai ficar na Série B, não vai brigar por acesso, também não vai cair. Então, a Ponte precisa, se ela tiver o comportamento individual que ela está tendo dentro de casa, o time com muita pegada, tem chance de engatar, contra-ataque e ganhar o jogo. Não é impossível não, absolutamente. A pressão está apesar da situação da Ponte, a pressão está em cima do Operário, que está indo mal. Ele tem uma sequência interessante, mas há 4 jogos, né, Lupe, que não vence. Isso, são 2 derrotas e 2 empates. Então, tem pressão do outro lado também. E tem pressão na Ponte, porque ela tem que sair de lá de baixo. É um jogo igual para mim, o que tem um pouquinho de diferença é que o Operário joga em casa. Isso tem que ser considerado. É um time que é organizado, como a Ponte está organizada, mas individualmente, jogar sem o Moisés é um problema. É um problema grande porque o time não tem substituto. Agora, tem que ir lá guerrear, cara, no bom sentido. Tem que ir lá dar trombada, tentar ganhar no coração, não é? Eu acho que tem alguns jogadores que estão bem, não é? O Marco Júnior, por exemplo, um segundo volante muito versátil, né? Gira para os dois lados, tá arrastando essa bola na frente. Uma pena que às vezes o Fecim não ajuda muito, mas tem que ser mantido no time titular. Esse Marco Júnior realmente está surpreendendo a todos, né? E está jogando bem. Ele tomou conta, ele e o André Luiz, do jeitão deles ali, o André Luiz mais na marcação, ele na dinâmica do jogo, estão tomando conta do meio campo. Por enquanto eles são os titulares do time aí. Agora, o time para vencer o Operário precisa do Moisés, precisa de um Rodrigão acordado, vai precisar do Richard que está subindo de produção e principalmente do Fecim, né?
Fecim precisa aproveitar essa oportunidade que ele está tendo com o Gilson, né? Isso considerando que o Camilo não vai jogar. Então vamos ver o que vai acontecer. Jogo difícil, viu, Júlio? Jogo difícil, mas a Ponte tem condição de pelo menos trazer um empate para Campinas. Não resolve muita coisa, né? Mas é melhor que perder, né? Ô Júlio, só um componente a mais para a discussão. Mais uma vez a Ponte ela vai entrar em campo sabendo de todos os resultados de todos os times que brigam na parte de baixo da tabela. Inclusive ela pode entrar em campo contra o Operário no Z4, em caso de vitória. Do Vitória contra o Coritiba, muito difícil, mas o Vitória joga em casa, e o Vila também pontuando contra o Confiança. Então é uma situação que também a gente precisa colocar aqui. A Ponte tem tido sorte, principalmente na última rodada, em relação aos concorrentes, mas se algo de errado acontecer aí, a Ponte pode entrar em campo contra o Operário no Z4. E aí, Guilherme Zorzinho, o que esperar para amanhã, Ponte Preta e Operário? Eu acho que o torcedor ponte pretano já, né, tá pedindo, tá necessitando de uma vitória fora de casa, pô. Porque teve alguns jogos, e jogos difíceis, hein? Que a Ponte foi fora de casa e conseguiu um empate. Nós até dizíamos, né? Pô, o empate fora de casa é legal. Mas a Ponte tá precisando. Queria você ver, o Lupe traz a informação aí, cara. Dependendo dos resultados, a Ponte pode entrar novamente no Z4. É complicado. Por isso que você tem que ter uma sequência de 2, 3 vitórias para dar uma respirada, né? E a Ponte tá jogando bem. A gente não pode negar isso, né? Tem feito bons jogos, inclusive jogando fora de casa. Tá, às vezes dá uma tropeçada, perde um jogo no detalhe, né? Ou toma um gol de empate, ou tá vencendo o jogo e aí toma... Então, quer dizer, a Ponte precisa, o Gilson, claro que jogasse, tomara que o Moisés... Eu não acredito, tá? Eu acho que tem que recuperar o cara 100%, né? Para ficar indo no sacrifício, você pode estourar o cara a qualquer momento e aí perder ele pro resto da competição, aí vai complicar. Então, segura ele aí umas 2, 3 rodadas, deixa ele recuperar 100%, nem que seja 100%, mas aí 80% pelo menos. Nós vimos no derby, né, cara? Ele tava mancando desde o início do jogo. Foi no sacrifício, um baita de um guerreiro esse Moisés, cara, né? Mas o que não pode é ficar insistindo e aí estourar de uma vez, é isso que não pode, né? E com certeza tava sentindo muitas dores o Moisés. Então descansa ele um pouco, entra com uma outra alternativa, que no caso aí pode ser o Niltinho, né? E tomara que o Niltinho consiga ter uma sequência também, porque é outro também que joga depois machuca, né? Não consegue ter uma sequência de jogos. E é bom jogador, né? É um cara que pode ajudar. Então, Júlio, olha, eu acho que a Ponte precisa, independente do que vai enfrentar, tudo bem que o Operário tá aí passando um momento delicado dentro da competição, 4 jogos sem vencer, tá aí o momento, pô. Tá aí a hora de vencer uma partida fora de casa, surpreender, jogar um bom futebol, mas vencer, né? Não adianta você jogar bem e não ganhar o jogo. Não adianta você jogar bem, quanto foi? 1-0, perdemos. Não adianta. Pra situação da Ponte, não dá mais. Precisa vencer um jogo fora de casa. Precisa ter uma sequência de resultados. Pô, vence o Operário, aí vai jogar novamente dentro de casa, no Majestoso. Aí mais uma vitória. Aí você consegue respirar. Não dá pra você ficar toda hora, poxa vida, tomara que o Vitória perca pro Curitiba. Nossa, tomara que o Vila não vence. Então não dá pra ficar toda hora assim. Então faça a sua, né? Faça a sua parte. E aí você não precisa contar com o tropeço de ninguém. Isso eu acho que o Gilson deve estar passando lá, pessoal. Vamos parar de ficar esperando resultados das outras equipes e vamos pensar só na gente. Se focar, se concentrar, ir para lá e trazer um bom resultado. E qual que é o bom resultado? A vitória, Júlio. Pois é, né? Atendendo aqui os nossos ouvintes, o Lucas está perguntando se Matheus Anjos está disponível e pode ir pro jogo. Está à disposição. Inscrito, treinando normalmente, depende do Gilson Klein do Departamento de Fisiologia decidir se o Cândido tem condições de jogo ou não, mas está liberado. Mais mensagens aqui. Se o Moisés não jogar, coloca o Richard na esquerda, Niltinho na direita, o Rodrigão no banco, o João Veras no lugar. Tem que ganhar contra o Operário. Lucas Cândido no meio, junto com o Marco Júnior. É o José Augusto Ferraz. Eu gosto aqui, viu, dessa composição Lucas Cândido e Marco Júnior pro futuro, porque ainda acho que o Kleina dificilmente vai tirar o André Luiz desse time titular. Eu não acredito muito nisso, não. Boa tarde, Júlio e adjacentes. Apenas uma visão. O Ivan não deveria jogar amanhã. Posso estar falando besteira, mas eu tenho que alertar. Abraços, Luiz. O Ivan não deveria jogar amanhã.
Mas alertar sobre o que, Luiz? Não entendi. Não entendi o teu ponto, não. Mandei pra gente. A única informação que eu tenho do Ivan é que ele tá pendurado. 2 amarelos. Ah, será que é pra próxima rodada? A Ponte tem um jogo mais difícil na próxima rodada? A próxima rodada é o Brasil de Pelotas em casa. Bom, não entendi, Luiz, mas manda aí pra gente. Aí, alguma informação se a Ponte viajou de ônibus ou avião? Pergunta aqui o Marcos José, provavelmente preocupado com o desgaste. A Ponte sempre vai de avião. Às vezes o retorno pode acontecer de ônibus, mas a informação que eu tenho é que a viagem até Ponta Grossa, não sei se vai ficar em Curitiba e depois vai pra Ponta Grossa, é de avião. Júlio, pergunte ao CH o que ele acha do João Veras tendo mais oportunidades na vaga do Rodrigão. E aí, CH? Não acho bom, não. Cara, pegou aqui desprevenido. O Moisés tem que jogar. O Carlos Cavalcante tá dizendo aqui. Como diria um amigo meu, deixa quieto, Júlio. Ele mandou aqui um Moisés Messi. Tá fazendo a brincadeira aqui o Carlos Cavalcante, mas tá dizendo que o Moisés tem que jogar. O Edilson, a Ponte joga fora com medo na retranca, espera tomar gol pra jogar. Não teria que mudar isso? E aí, Glegor? A postura fora de casa da Ponte? A Ponte chegou a ser mais agressiva, eu lembro, em 2 oportunidades, assim, mais claramente. Contra o Náutico e contra o Vasco. Só que não conseguiu converter as oportunidades. O Kleina bateu muito nessa tecla, né? O time teve volume ofensivo, não conseguiu fazer 1-0. Quando sofreu gol, destabilizou. Exatamente. Eu não mudaria a estratégia. De forma alguma. Eu acho que eu tenho gostado do time, a apresentação do time tecnicamente, taticamente fora de casa. O que a Ponte... Você lembra do jogo do Vasco? Perdeu no detalhe. O jogo do Náutico empatou no detalhe. Então tem que ficar atento a isso, pô. Tem que ficar atento aos detalhes. O Gilson tentar aí sei lá, no vestiário, o pessoal entrar mais atento um pouco, mais concentrado. Acho que em alguns momentos da partida a gente percebe que tem alguns jogadores que dão uma desligada e jogo fora de casa não pode. Então eu não mudaria a estratégia. A estratégia é a mesma, porém com um nível de concentração elevado. Quem colocar então? O cartão que o Ivan levou no Majestoso não contou na súmula. Acho que ele está com 1. O Roberto. O cartão que o Ivan levou no Majestoso não saiu na súmula. Acho que ele está com 1. O Lupe vai verificar. Os eventos que são vetados estão com públicos em pé, ou seja, tem que ter mais cadeiras do que pessoas, até o limite da casa. Concordam que esse critério permitiria liberar o público nos estádios? É mais um critério, sim, Alexandre, concordo com você. Eu acho bem favorável, sim. Júlio, pergunte ao CH o que ele achou da atuação do Marlon ontem pelo Cuiabá. Foi uma atuação desastrosa, na minha opinião, tá perguntando aqui o Paulo. Poxa, eu queria ajudar, cara, eu não assisti o jogo. O Marlon tá sempre sondado, né, pelos times de Campinas. É impressionante. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Vou confirmar, mas aqui nos meus papéis... Papéis, Ivan, amarelo contra o Londrina, só foi esse jogo em casa. E amarelo contra o Cruzeiro, foi fora. Não vi se estava na súmula. Vou verificar e no destaque final trago a informação. Beleza, até daqui a pouco, Lupe. Até já. Agora são 12h20. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo. Hoje tem Guarani em campo aqui na Rádio Bandeirantes contra a equipe do Remo. Bugre, do técnico Daniel Paulista, vai a campo com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júlio César e Todinho. Já o Remo do técnico Felipe Conceição vai a campo com Vinícius, Wellington Silva, Rafael Jensen, Marlon e Raimar, Pingo, Lucas Siqueira, Felipe Gedós, Arthur, Lucas Tocantins e Matheus Oliveira. Quem apita o jogo é Paulo Henrique Volkopf. Sensacional! Ele é do Mato Grosso do Sul, que baita sobrenome, hein? Ele será eu quero ver o Marquinhos na ficha técnica falando Volkopf.
como árbitro do jogo de Guarani e Remo jogam hoje às 4 horas. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Tem rede balançando. É bola! Anderson domina, recolhe pelo caminho de ataque, vai pra finta em cima da marcação, tenta o levantamento pelo caminho de ataque, vai pra finta, vai pro drible, tenta o levantamento da boca do gol, volta o time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem com o Gabriel Pereira, ele prendeu, soltou pra William, deu para trás pro Roger Guedes, dominou, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou pra Jô, bateu de novo em cima do goleiro, virou, Jô, abriu a jogada pra Juliano, bateu! Gol! Jogada começa com Jojo pra William. William ganha pelo setor de esquerda em velocidade. Abriu pra Gabriel Pereira. Gabriel Pereira desceu em frente ao banco de reservas do Corinthians. Se aproximou da linha lateral da grande área. Deu pro William. William soltou. Roger Guedes defendeu o goleiro. Voltou Jô. Bateu, defendeu o goleiro. Sobrou pra Juliano. Ele enche o pé na bola. A bola anda rasteira demais no canto direito e vai pro fundo da rede. Qual a emoção maior do futebol? E essa emoção, Juliano, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians empata o jogo. Um pro Corinthians, um pro América. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Capela. Time grande é justamente isso. Gigante como o Corinthians. Se você não mata, você morre. O América Mineiro teve pelo menos duas grandes oportunidades para fazer o segundo e o terceiro. Não fez. O Corinthians, a primeira pontada. Gabriel Pereira enfiou pro William. Foi muito inteligente. Fez o cruzamento, bate-rebate. E o Juliano, que em 4 partidas tinha dado uma assistência, faz o primeiro gol com a fiel torcida corintiana. Na expectativa da virada ainda no segundo tempo. Juliano vai pra rede. 1-1, Ulisses Costa. O futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aos destaques finais. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz. Júlio, hoje tem Guarani e Remo às 4 da tarde no Estádio Brinco de Ouro, o encontro do Guarani com o ex-técnico Felipe Conceição. Daniel Paulista não definiu de forma oficial o time, mas o Guarani poderá ter a mesma formação do derby. Rafael Martins, Matheus Ludic, a zaga com Thales e o Ronaldo Alves, Bidu na lateral esquerda, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Só puxando o gancho do ouvinte, realmente na súmula não consta o cartão amarelo pro Ivan Quaresma na partida contra o Londrina. Mas praticamente todos os portais aí deram que ele recebeu o cartão nessa partida. Com isso, o documento oficial do jogo não consta o cartão, o Ivan então não está pendurado. A Ponte viaja hoje à tarde para Ponta Grossa. Amanhã, 9h30 da noite, enfrenta o Operário no Germano Krieger, Macaca em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B, Júlio. Muito bem, encerramos aqui o Nossa Área Regional, vem a edição nacional. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pênalti,